Olá, Copywriter Samurai, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Copy Samurai. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre dores. E dor, não entenda dor só como dor de cabeça, dor nas costas, dor no braço, não é isso. Dor significa problema, ok? Problema, que é o problema que a sua persona tem. Lembre-se da regra mestra de uma copy. Você tem que explicar para a persona o problema dela melhor do que ela mesma conseguiria explicar para si mesma, ok? Então, basicamente, o que você vai fazer é: persona, ei você que está do outro lado, eu sei qual é o seu problema. Quer ver? Olha como é que eu sei. Você sente isso, isso, e ela vai falar: nossa, é verdade, eu sinto exatamente isso, no detalhe, eu sinto exatamente isso. Você vai falar: não disse? Eu sei qual é o seu problema. Nós estamos do mesmo lado. Você não está sozinha. Está falando isso para ela. E ela está concordando. Nossa, é verdade. Até então você não começou a vender absolutamente nada. A única coisa que você está gerando é uma empatia. Você tem que falar: nós estamos do mesmo lado. Você tem que mostrar para ela: nós temos o mesmo problema. Nós temos um inimigo comum. A gente vai ver que um atalho mental, ou um gatilho mental, tanto faz, é o inimigo comum. Nós temos o mesmo inimigo, só que eu já derrotei esse inimigo. E aí você começa na rota problema-solução. Eu tinha esse problema, era um problema grave, eu sofria demais, assim como você sofre, como outras pessoas sofrem, só que por algum motivo, você vai contar a história do sofrimento, por algum motivo eu resolvi o problema e agora eu estou trazendo, ou eu ajudei pessoas a resolverem esse problema e agora eu estou trazendo essa solução para você. Olha como que isso funciona. E aí você vai encaminhando ela pela solução do problema, mostrando o que, mas não mostrando ainda o como de maneira profunda. Mais uma informaçãozinha aqui para você colocar aí na sua mente. Você vai falar o que, quer dizer, o que é a solução. Mas você não vai falar o como, porque o como é o teu produto, é o que você vai vender. Lembra que eu já falei numa outra aula que você tem que falar o que, e esse o que tem que suscitar o que? A pergunta como é o curso. Quando ela se perguntar: mas caramba, eu adorei isso, é verdade, porque aí eu crio, por exemplo, vou falar do iJumper, eu crio um negócio digital, um negócio que tem abrangência, que tem automatização de processos, que existe um nicho de pessoas que gostariam de comprar isso de mim, mas, nossa, eu achei genial essa ideia. Essa ideia realmente é muito boa, faz todo sentido. Mas como que eu faço isso? Aí é o curso. Então, você tem que levantar na mente da pessoa a palavra como. Você não tem que responder essa pergunta. Você não tem que responder. Você vai responder quando ela comprar o curso, porque aí você vai mostrar uma coisinha do como. Por exemplo, olha, como é que você faz isso aqui? Ó? Você faz assim, assim, aí você mostra. E aí você faz ancora, né? Você fala: olha, só que não é só isso, tem muito mais coisa. E é lógico que não daria para explicar tudo. E, por exemplo, tem isso, vai falando os vários quês que você vai explicar o como. E mais isso, e você vai aprender a fazer isso, e vai jogando coisa. A pessoa vai falar: nossa, mas é muita coisa, caramba, é tudo, eu vou aprender exatamente como se faz, E você vai falar: mas não dá para explicar tudo isso. Na realidade, eu tenho um produto que explica tudo isso, como se faz isso. É um produto que, inclusive, se você quiser, e aí você entra no pitch, né? No discurso de vendas. Mas isso aí é lá pra frente, a gente não vai falar disso agora. Só para você ter uma noção do todo. Você tem que despertar a palavra como, a pergunta como, na mente da sua persona. Quando você consegue fazer isso, você consegue meio caminho da venda. Tudo bem? Legal. Então, basicamente, o que você vai falar para ela é: eu conheço a sua dor, eu conheço você, eu já fui como você, ou eu conheço várias pessoas que já foram como você, só que agora são personas transformadas. O que significa isso? Personas ou pessoas que passaram pelo problema, que resolveram o problema e chegaram do outro lado. Ou seja, estão agora bem, estão com suas dores resolvidas. É isso que você vai fazer. E eu vou falar para você como é que você faz isso.
E você fala o que, eu não falo como, e o como você fala quando você for vender o produto, que o como está no produto. Esse é o resumão da nossa ópera, tudo bem? Bom, vamos falar sobre dores. A primeira aula para falar sobre dores. O que é uma dor? Uma dor é um problema. Mas eu já falei numa outra aula e agora eu vou especificar melhor o que eu falei. Vou criar mais vocabulário para você. Lembra que eu falei que existem alguns tipos de problema em que a pessoa tem uma situação que está abaixo da normalidade. Todo mundo, por exemplo, 95% das pessoas não têm enxaqueca. Por exemplo, eu não estou com enxaqueca agora, nesse momento. Talvez alguém que você conheça esteja com enxaqueca nesse momento. A única coisa que essa pessoa quer é chegar naquele nível das pessoas normais, das pessoas que não têm enxaqueca. Ela sente que ela está abaixo, que ela está, caramba, eu só preciso chegar no nível 0, só isso, eu só quero chegar no nível 0. Então esse é um problema. Eu tenho dor nas costas, eu só quero parar de ter dor nas costas, ficar igual às outras pessoas, ficar como todas as pessoas que eu vejo por aí. Então isso aqui é um tipo de problema, ok? Um outro tipo de problema, ou por exemplo, eu não tenho carro, eu ando de ônibus, o ônibus vive lotado, ele demora para passar, ele demora muito, eu chego atrasado no meu trabalho, caramba, eu preciso de um carro. Ele não precisa de um Audi, ele precisa de qualquer carro, ele precisa até de uma moto tá servindo para ele. Então ele precisa sair de um nível que está abaixo das pessoas, do normal, e chegar até o normal. Só que existe um outro tipo de problema, que é o problema do eu já tenho um carro, eu tenho um Golzinho, um Uno, um carro, eu não estou desmerecendo Gol nenhum, tá? Inclusive eu tive Gol, tive Uno, o que eu estou falando ele quer agora comprar um Audi. O Audi é mais caro que um Gol e que um Uno. É um objeto de desejo muito maior. Olha essa palavra, desejo, a gente vai voltar a ela. Então quer dizer, a pessoa está aqui, ela está numa situação que muitas pessoas estão e ela quer se destacar. Esse é um outro tipo de problema. É um problema bom, né? Como se diz, é o problema ruim e o problema bom. Então, essa pessoa agora, ela não quer simplesmente chegar onde todos estão. Ela quer mais do que isso. Ela quer se destacar. Ela quer ir além. É a pessoa que tem um Gol e quer comprar um Audi. São dois tipos de problema. Concorda com isso? Eu já tinha falado isso numa outra aula. Agora eu vou definir algumas palavras para isso. Talvez você já tenha escutado falar dessas palavras. Existe uma palavra que é um desejo. O que é um desejo? Você já sabe que quando eu tenho um carro, um Gol, e eu quero um Audi, na realidade eu quero um objeto de desejo. Eu quero um sonho. Eu quero alguma coisa que me destaque. Então eu tenho um desejo. Eu vou morrer por causa daquilo? Não, não vou. Eu vou sofrer muito por causa daquilo? Vou sofrer um pouco. De maneira cognitiva eu vou sofrer, né? Agora, eu quero mais. Eu quero ir além. Lembra de pirâmide de Maslow? Quer dizer, pirâmide, necessidades humanas básicas. Comer, beber água, dormir. Então, básico. Aí depois vem necessidade de moradia, necessidade de pertencimento, eu vou subindo, necessidades de reconhecimento, criação de valores. Então eu tenho pirâmide de Maslow, quer dizer, embaixo da pirâmide é onde eu tenho as necessidades básicas. É assim, é comer, dormir e beber água. Cara, se eu não comer, se eu não dormir, se eu não beber água, eu morro. Então, se eu estou com fome, eu não lembro de mais nada. Eu esqueço onde eu deixei a chave do carro, eu esqueço o relatório que eu tenho para entregar. Eu estou morrendo de fome, eu estou há 2 dias sem comer, eu não tomei banho, eu não fiz barba. Eu preciso comer. Quer dizer, isso é uma necessidade humana básica. Uma outra coisa eu já como, já bebo água, já durmo e agora eu preciso morar. Quer dizer, eu já consigo comer, beber água e dormir, só que eu moro na rua. Mas eu já consigo comer, eu já tenho onde conseguir comida, eu já tenho onde conseguir água e eu tenho onde dormir. Né? Só que eu quero alguma coisa minha, eu quero morar, eu quero uma casa, e aí eu vou subindo na pirâmide. Agora eu moro, eu tenho o meu apartamento, eu como, eu durmo, eu não tenho dinheiro nenhum, só que eu sou sozinho. Eu preciso de gente, então eu preciso pertencer a um grupo.
Então, quer dizer, a pirâmide de Maslow significa que as necessidades vão cada vez mais ficando mais refinadas. Agora, você acha que um sujeito que tem um Gol e quer um Audi, ele tem uma necessidade básica? Não, ele não tem. Talvez uma necessidade básica seja ele andar a pé, pegar ônibus, andar a pé e se incomodar demais com aquilo. Nem é necessidade básica, lógico, mas se aproxima mais do que querer um Audi e ele vai comprar um carro. Então ele compra qualquer carro. Depois ele quer subir mais, aí ele quer comprar, já não quer um Gol 1.0, ele quer um Gol 1.4. Aí depois ele já quer um outro carro, depois um Golf, sei lá, eu entendo muito pouco de carro, tá? Depois ele quer um Audi, uma BMW. Quer dizer, ele vai subindo numa escala. O que você tem que pensar? Já que existem esses dois tipos, um é o desejo, o Audi, eu quero o Audi, eu tenho o Gol, eu quero o Audi. Isso é um desejo. Agora, e o sujeito que não tem o que comer? Ou então que sofre de alguma doença? Ou então que precisa resolver um problema que todo dia aquele problema fica batendo na porta dele. Por exemplo, ele tem uma dor no joelho, ele tem uma timidez crônica que impede ele de falar em público e ele arranjou um emprego que todo dia ele tem que falar em público. Ele não sabe dirigir e acabou de arranjar um emprego de vendedor, ele tem medo de dirigir. Então isso é uma necessidade mais grave, né? É uma necessidade. Percebe a palavra? Necessidade. Não é mais um desejo. Ele não tem mais um desejo de ter um Audi. Não, ele tem uma necessidade de perder a timidez para falar em público. Ele tem uma necessidade de comprar um carro para parar de andar a pé ou de ônibus. Ele tem uma necessidade. Então, o que você tem que entender agora é que existem dois tipos de dores. A gente chama de dor que vem do pain, né? que vem do inglês. Então, como muito do que eu falo aqui vem da literatura norte-americana, a gente acaba traduzindo algumas palavras ao pé da letra, e que vem do marketing direto. Então a gente acaba traduzindo como dor, mas lá a gente fala um problem ou pain. Ok, mas vamos traduzir como dor ou problema. Então a pessoa tem uma dor. Onde dói? Você tem que descobrir onde que dói nela. Essa dor, que não é uma dor física somente, pode ser também, mas não isso, pode ser de dois tipos. Uma dor pode ser de um problema, alguma coisa que ela queira resolver, alguma coisa que exige uma solução dela, pode ser de dois tipos. Ou pode ser uma necessidade, algo que ela precisa para chegar no nível em que todos estão, ou que a maioria está, e ela não está, ela precisa chegar lá em cima, algo que tem uma urgência muito grande. Geralmente a urgência da necessidade é maior. Eu já falei de urgência, vou retomar o assunto. Ou, então, uma é necessidade, ou ela tem um desejo. Necessidades e desejo. Desejo é algo que ela está onde a maioria está e ela quer se destacar. Por exemplo, eu falei numa outra aula, ela tem um corpo legal, sim, normal, e ela quer aumentar a massa muscular, quer ficar definida, forte, então ela vai se destacar, ela quer aprender a dançar. Quer dizer, ela não vai morrer por não aprender a dançar, não é uma necessidade, uma coisa que está machucando ela. Quer dizer, dependendo quando a gente fala necessidade de desejo, lógico, você pode falar, Conrado, mas para algumas pessoas dançar é uma necessidade. A pessoa, ela esperneia se ela não conseguir aprender a dançar. Tudo bem, vamos pegar a maioria das pessoas, nunca é exceção, tá? Sempre a média das pessoas. Quer dizer, as pessoas, elas podem não aprender a dançar e nem por isso elas vão deixar de viver. Então, aquilo não vai incomodar tanto ela assim, a não ser que ela esteja num contexto específico. Por exemplo, ela está num contexto em que todos os amigos sabem dançar, ela vive num mundo que dança o dia inteiro e ela não sabe dançar, ela tem que aprender, vira uma necessidade. Mas é um contexto muito específico, tá? É algo que é uma exceção, não é uma regra. Vamos pegar alguma coisa mais próxima da regra. Então, com isso, ela quer dançar, logo ela tem um desejo. Agora, ela tem uma dor crônica do joelho e aquilo impede ela de andar. Ela tem uma necessidade. Então é isso que eu quero que você entenda. Existem dois tipos de dor, dois tipos de problemas. Uma necessidade e um desejo. O desejo pode ser o sonho também. Tudo bem? Isso é importante. Bom, primeira coisa, já que você entendeu isso, vamos falar de uma outra palavra importante. A palavra urgência. O que é a palavra urgência?
Eu tenho uma definição bem específica para urgência, ok? Uma definição assim que eu não vi em nenhum lugar, mas eu defino urgência como, já falei numa outra aula, inclusive, vou repetir, como o produto da intensidade da dor, produto pela frequência da dor. Então, por exemplo, eu até citei numa outra aula, eu tenho uma barriga enorme, uma barriga de chope de 2 palmos na frente do meu corpo, a barriga chega alguns segundos antes de mim em qualquer lugar, e aquilo não me incomoda. Eu olho, me sinto até meio orgulhoso da minha barriga, é uma coisa que eu fico cultivando ao longo das décadas. Eu apoio o copo de chope na barriga e fico lá. Quer dizer, eu não tenho uma intensidade, eu tenho uma frequência, porque todo dia eu olho a minha barriga. Mas a intensidade é muito pequena, porque eu não me importo com aquilo. Não é uma dor intensa, é uma frequência grande, mas a intensidade não é grande. Ou seja, a urgência de eu resolver aquele problema, se é que para mim aquilo é um problema, não é praticamente nenhuma. Agora, se eu me incomodo com a barriga, todo dia eu olho e aquilo me incomoda demais, eu me incomodo, eu olho e falo, caramba, eu tenho que acabar com esse negócio, meu Deus, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que acabar com isso, todo dia eu me incomodo, aquilo dói em mim, eu fico incomodado, não consigo ir à praia, eu não consigo... Opa, a intensidade é alta. A intensidade é cognitivo nesse caso. Não é uma dor na coluna, uma dor no ombro, não é uma dor física que eu sinto e aquilo ali é uma dor forte. Não, é uma intensidade cognitiva, é algo que está dentro do meu pensamento. E a frequência é alta também. Então, se a frequência e a intensidade forem altas, eu tenho uma urgência grande. A pessoa quer resolver logo e ela vai procurar muito mais uma solução, ela vai procurar rápido. E quando você trabalha uma copy para uma dor que tenha uma urgência alta, você tende a ter uma taxa de conversão muito maior. Quanto maior a urgência, maior é a taxa de conversão da sua copy. Quanto menor a urgência, menor é a taxa de conversão da sua copy. Para um determinado período, tá? Não é ao longo prazo, ao longo das décadas, não. Para um período, em um mês, ok? Urgência maior, taxa de conversão menor. Urgência menor, taxa de conversão menor. Falei o contrário? Bom, urgência maior, taxa de conversão maior. Urgência menor, taxa de conversão menor, ok? Falei já numa outra aula também a questão de, tá, mas Conrado, a intensidade é baixa. A intensidade é baixa. Mas e aí? O que eu faço? Agita o problema. Já falei isso no quadro mental da dor futura. Lembra? Agita o problema. Quer dizer, transforma o problema em algo maior do que ele de fato é percebido. Lembra que é tudo cognitivo. Eu me incomodo com a barriga ou eu não me incomodo com a barriga. Digamos que eu não me incomode com a barriga. De repente, uma copy chega pra mim e fala o seguinte: você sabia que você pode morrer por causa dessa barriga? Pô, peraí. Eu não me incomodo com a barriga, mas eu me incomodo em morrer. Opa, como assim? Deixa eu ler esse negócio direito. E aí eu vou descobrir que diâmetro abdominal tem uma série de implicações e tal. Aí eu vou começar a me preocupar com a barriga. Não por causa dela em si, mas por causa de algo que eu valorizo mais. A palavra valorização é importante. Quer dizer, o que eu faço agora? Uma ancoragem de valor. O que significa isso? Eu ancorei a barriga no valor que eu dou à vida. Percebeu isso? Por exemplo, você precisa comprar um carro mais seguro. Você fala, mas por quê? Eu tô aqui, eu tenho meu Fiestinha aqui pequenininho, mas ele me leva para todos os lugares. Para que eu preciso de um carro grande, um carro mais seguro? Imagina, não faz sentido nenhum. Porque você viaja, vai para São Paulo e volta, vou, no caso eu estou em Campinas, está 1h30 daqui de Campinas, 1h30 todo dia, é verdade, mas meu carrinho eu vou devagar e sempre lá, eu chego lá. Mas você sabia que o índice de acidente nas estradas, geralmente, quem leva a pior é o carro menor? Ele falou, mas peraí. E qual é E você sabia também que a taxa de acidentes é muito maior do que a gente pensa? Na verdade, para cada X viagens que uma pessoa faz, ela tem o risco de Y de sofrer algum acidente. Eu falo, pô, peraí, calma. Eu viajo todo dia. Pelas minhas estatísticas, eu estou me aproximando desse número. Então, e eu posso levar a pior porque eu tenho um carro pequeno. Se um carro grande bater em mim, eu é que vou capotar. Então é melhor eu comprar um carro maior. Não por causa do carro, mas por causa do valor que eu dou à minha vida. Eu ancorei o valor. Então,
São essas nuances que você tem que começar a perceber com relação a dores. Não é simplesmente, a pessoa tem um problema, vou resolver o problema dela. É muito mais do que isso. O problema é algo cognitivo, pode ser dor. Eu estou com uma dor no braço, isso é uma dor. Dependendo se a dor for fraca, eu não vou me incomodar muito. Mas se eu ler que aquela dor no braço, na verdade pode ser um indicador de infarto, eu vou começar a ficar muito preocupado. Então, não que seja, mas pode ser um indicador de infarto. Então, com isso daí, eu vou começar a me preocupar com a minha dor física. Mas a dor, além de ser física, pode ser, que a maioria delas, inclusive, cognitiva. E a dor cognitiva, muitas vezes, é muito mais forte que a dor física. A dor física, você meio que vai levando, né? Já acostumei, já sei o que é. Tô com um cisto aqui no pulso, sei lá, eu tenho que ver esse negócio. Mas ok, né? Não me incomoda tanto assim. Mas quando eu começo a me preocupar a respeito de algumas coisas básicas, alguns desejos humanos básicos, como por exemplo, a gente vai ter uma aula só de desejos humanos. Você tem que ancorar o teu produto a um desses desejos. Por exemplo, segurança, poder, necessidade de pertencimento, de companhia, necessidade de aceitação, aprovação social. Quando eu ancoro o produto em um desses desejos, por exemplo, vamos falar de novo da barriga. Obesidade, barriga grande. Quer dizer, até então eu não me importava com a barriga. Mas de repente eu vejo uma copy que fala pra mim, olha, a barriga, ou cigarro, pega melhor, cigarro. Até então eu fumava e não me importava com o cigarro. Não me importava. Só que de repente veio uma copy mostrando pra mim que a aprovação social do cigarro é cada vez menor. E de repente eu pergunto para a pessoa, eu vendo, por exemplo, um produto que ajuda a parar de fumar. Eu pergunto para a pessoa, você já percebeu que a maior parte dos seus amigos são fumantes? Você já percebeu que a maior parte das suas namoradas ou dos seus namorados foram fumantes? Isso não é à toa. Uma estatística mostrou que a maior parte dos fumantes se relacionam com fumantes. Só que o percentual de fumantes no mundo está diminuindo. Então os fumantes estão sendo relegados a um segundo plano. Os não fumantes vivem uma vida com muito mais prazer e com muito mais gente. Quer dizer, eu estou ancorando o problema do fumo em um desejo de aprovação social. É isso que eu estou fazendo. Ao invés de falar para a pessoa, cara, se você não parar de fumar, você vai morrer, porque o seu pulmão já tá preto, tá todo cinza, tá podre, você vai morrer, cara. Como é que você tá louco? Como é que você... A pessoa olha e fala, cara, eu sei que eu vou morrer qualquer dia, amanhã, talvez eu vou amanhã atropelado, talvez... Ok, mas, cara, eu vou continuar fumando. Mas, quer dizer, aquilo não é talvez tão forte para ele porque é a longo prazo. Mas quando ele percebe que todo dia, amanhã, depois de amanhã, ele começa a ser reprovado socialmente, colocado de escanteio, esse desejo, uma outra coisa, desejo de longo prazo é muito menos, problemas que causam um efeito colateral a longo prazo são menos percebidos como nocivos do que problemas que causam aquele efeito a curtíssimo prazo. Quer dizer, se você não poupar, na sua velhice você vai ser um velhinho que vai sofrer. A pessoa, aquilo é um quadro ruim, lembra? É o quadro da dor do futuro, mas não é tão ruim quanto se você não parar de fumar, amanhã você vai perder mais um amigo. Isso é grave, porque a aprovação social é um desejo humano. Eu vou falar muito sobre desejo humano aqui, tá? Numa aula um pouco mais pra frente. E então com isso, o que eu quero que você entenda é, dor é um processo cognitivo. Dor é algo que está, na maioria das vezes, aqui dentro, não no corpo, dor física. Também existe, ok, mas a dor está aqui dentro. E mesmo que exista uma dor física, dependendo da intensidade da dor, a pessoa não vai ligar. Mas dependendo do quão eu agito o problema, agitar o problema, falando, isso pode ser muito maior do que você acha que é, a pessoa se preocupa e resolve logo. Por exemplo, eu tinha uma cárie no meu siso que eu não tinha extraído faz alguns anos e aquilo me incomodava. Eu fui na dentista, a dentista falou, você tem uma cárie. Não, mas eu não estou sentindo nada, porque ela está começando. E eu, ok, né? E eu deixei pra lá.
E aí ela limpava, fazia limpeza de tártaro e tal, ó, aquela sua cara aumentou um pouquinho. Nossa, não estou sentindo nada, não. Um dia você vai sentir, mas ela está aumentando. Ah, então eu venho, porque extrair o siso, cirurgia, eu fui adiando. E aí, uma dada hora ela falou, olha, essa sua cara está piorando. Eu falei, putz, eu tenho que extrair esse negócio. E eu falei para ela, eu vou passar um tempo fora do país, eu vou passar um tempo nos Estados Unidos. E ela falou, então é melhor você resolver isso agora. Aí eu falei, putz, mas será que eu não posso resolver na volta? Será que até lá ela vai estourar? Aí ela falou, provavelmente não. Mas tem uma coisa que você não sabe. Lindo, né? Olha, eu adoro isso, mas tem uma coisa que você não sabe, é ótimo. Quando você pega o avião, a pressão do voo, ela pode, e ela falou um nome lá que eu não vou conseguir repetir, mas se você for dentista você vai saber, você pode sentir a sua cara e vai começar a doer. No voo, e você não vai poder fazer absolutamente nada lá em cima. Você vai ter que enfrentar essa dor durante todas as horas, as 10 horas, sei lá, que vai ficar dentro do avião. Naquela hora eu olhei para ela e falei, você está com hora na segunda-feira para fazer a extração do siso? Porque o quadro futuro da dor não foi um quadro daqui a um ano talvez a sua cara, não, foi um quadro muito pior. Daqui a 2 semanas, quando você for viajar, você pode ter uma dor insuportável no avião que você não vai poder fazer absolutamente nada. E aí eu fui lá, na semana seguinte eu estava extraindo o siso. Então quer dizer, o siso cariado. Então quer dizer, olha como que a questão cognitiva da dor é muito mais forte do que a questão da dor física em si. É isso que eu quero que você entenda nessa aula. Os aspectos cognitivos da dor, urgência é igual a intensidade vezes frequência, é um produto, então quanto maior um e maior o outro, maior é a urgência. Se a urgência é maior, as pessoas querem resolver mais o problema, mais rapidamente o problema, taxa de conversão aumenta. Se você tem um problema que pode estourar daqui a muito pouco tempo, ele aumenta a taxa de conversão por causa da urgência, do que um problema que pode estourar daqui a anos, ok? E existem 2 tipos de dor. Uma dor é a necessidade e uma dor é o desejo. Necessidade eu estou numa situação muito ruim e eu quero chegar na situação em que todos estão. Uma situação neutra, mínima, 0 a 0. Agora que eu estou no 0 a 0, pirâmide de Maslow, eu quero ir cada vez mais longe. Eu quero conseguir cada vez mais coisas. Aí já é desejo, não é mais necessidade. É óbvio, eu já falei disso, eu não dei exatamente esses nomes, a gente está definindo o vocabulário de dores agora, eu falei de outra maneira, mas você já entendeu. E uma coisa importante, quando você tem uma necessidade, você consegue um argumento muito mais forte do que quando você tem um desejo para converter numa venda. Porque um desejo é quase um luxo. Aliás, uma das objeções é a pessoa se sentir culpada por querer aquilo, ok? Moralmente está errado. Nossa, mas eu não deveria querer um Audi. Caramba, tem tanta gente passando fome por aí, eu já tenho meu carro, eu quero um carro importado agora, isso é um absurdo. Esse carro custa o preço de um apartamento, só porque eu tenho dinheiro, né? Isso é um absurdo. A pessoa se sente culpada. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Tirar a culpa dela. Uma primeira coisa, eu falei sua objeção, uma primeira coisa, você tem que tirar a culpa dela. Você tem que falar, lembra da propaganda do Ford Fusion? Ele falava o seguinte, era um carro caro, voltado para pessoas dos seus 40 a 50 anos, homens que geralmente já tinham lutado muito para conseguir aquele dinheiro, e aí o Ford Fusion chegava e falava o seguinte, Ford Fusion, porque você merece. Isso é bonito, né? Porque você merece. Você lutou tanto, cara. Como você merece. Não, que culpa o quê? Você luta, você trabalha todo dia, você sai todo dia cedo, você aguenta um monte de problemas o dia inteiro, seus liderados são cada um problema, seu chefe fica te pressionando, você lá mantendo linha dura, fazendo as coisas acontecerem. Por que você vai se rebaixar desse tanto? Você merece um Ford Fusion, vai lá e compra o Ford Fusion. O cara fala, o que é isso mesmo? Eu mereço um Ford Fusion. Ele tira a culpa dele, Então, se você trabalha no campo do sonho, uma das objeções que você vai ter é a culpa.
isso está errado, eu não posso fazer isso, aquela moral, né? Eu não posso. Você tem que tirar a culpa da pessoa, você tem que falar que ela merece, você tem que falar que é isso mesmo, você tem que falar que ela não tem que ter culpa por isso não. Existem coisas muito piores e aquilo ali não é nada, ela merece. O argumento ela merece é lindo, né? A questão do sonho, você merece cumprir o seu sonho, é campeão. Eu adoro esse argumento. Nossa, eu amo. Até porque eu posso, eu uso. Eu adoro. Então o sonho você vai ter objeções maiores. Necessidade eu preciso chegar ao 0 a 0. Eu estou perdendo de 1 a 0, de 2 às vezes, de 4 a 0. Eu preciso chegar no 0 a 0, só isso. Eu tenho que empatar esse jogo, pelo menos. Para começar a sonhar, eu tenho que empatar o primeiro jogo. E aí o argumento é mais fácil. Tudo bem? Então com isso eu quero que você entenda esse aspecto da dor. Dor é cognitivo, não se esqueça nunca disso, isso é super importante. Se a pessoa não sente que ela tem uma dor, ela não vai querer resolver essa dor, você tem que agitar o problema por causa disso, e a partir daí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a falar das perguntas que você vai responder, para você já ir fazendo a sua copy, respondendo essas perguntas, e dali já vão sair alguns textos e muitas conclusões, seja para a sua copy, seja para o seu e-mail, seja para o seu anúncio, seja para o seu produto. Um grande abraço, meu amigo copywriter samurai, e até a próxima aula.